Me chamo Eduardo Vampre do Nascimento, 80 anos, sou paulistano da Gema e comecei a minha vida profissional no escritório do meu pai, que era despachante. Foi o primeiro despachante de São Paulo, tinha um escritório muito bom. E eu, aos 20 anos, comecei a trabalhar também como despachante e comecei a faculdade de Direito no estado de São Francisco e ia seguir a carreira de bacharel em Direito. Ocorre que em 62, eu como despachante atendi um cliente que queria tirar passaportes. Eram 6 passaportes ou 7 passaportes da família toda que ia viajar. E normalmente eu tratei desses passaportes. Ao levar a conta para este senhor, um judeu muito simpático, cliente tradicional do escritório, naquele tempo fazia uma notinha de papel, ele jogou fora no lixo, disse que não ia me pagar e que ele ia compensar. E chamou o promotor da Air France, que estava no escritório dele nesse momento, e disse: eu quero que pague a comissão das minhas passagens para esse jovem nascimento aí. Saí do escritório dele, com curiosidade, como é que eu vou fazer para receber uma comissão de passagem, nunca tinha ouvido falar nesse assunto. Aí o promotor da Air France, o Elcio Meca, disse: você tem que abrir uma agência de viagem. O que eu fiz, registrei e fui receber a comissão. Aqueles passaportes deveriam custar $50 cada um, se eram meia dúzia, eram $300. E eu recebi $3.000 de comissão. Achei que era um negócio da minha vida, vou me dedicar ao turismo. E assim foi o primeiro passo. Eu tinha que fazer o registro da agência no órgão fiscalizador, ou no registro da agência. Fui procurar onde era e me disseram que era no INCRA, Instituto Nacional da Reforma Agrária. Achei aquele muito estranho, não entendi absolutamente nada. Procurei o sindicato. Eu dizia: não, isso não é possível, fazer um registro de agência no Instituto da Reforma Agrária. E aí começamos um trabalho, junto com Modesto Mastro Rosa, Alberto Pinho, Raul Radu, para que o governo criasse uma empresa, um departamento para o registro das agências em lugar certo. Eu acho que aí foi a semente da criação da Embratur. Eu me considero, junto com esses companheiros, que nós fomos responsáveis pela criação da Embratur. Em seguida fui indicado para o Conselho Nacional de Turismo do Ministério da Indústria e Comércio. Fui o representante dos agentes de viagem durante 3 períodos. E a minha vida era mais política de turismo do que realmente a captação de clientes, que era uma coisa natural. Então eu comecei a procurar coisas que ninguém fazia. A primeira que eu consegui fazer na agência foi excursões para a Disney, que havia recém-inaugurado a Disney World em Orlando. E eu fiz um contato com o Hotel Contemporary, que havia recém-aberto, e comecei a vender grupos para o Contemporary com uma diferença. Eu já selecionava os apartamentos e punha um mapa dos apartamentos na agência. E o cliente podia escolher qual apartamento que ele queria, se no primeiro andar, se no térreo, se de frente para a lagoa, se de frente para o jardim. E a segunda coisa que eu fiz para poder conquistar a clientela foi que a mala que era despachada no aeroporto era entregue do quarto dele, dentro do Contemporâneo. Eu dei muito sucesso, fomos o primeiro a fazer isso. Em seguida fui chamado pela Braniff, do Décio Camões, para conhecer a Estela Barros. Então a Estela estava recém começando, para que fizéssemos um acordo operacional. Não foi possível, mas foi uma bela amizade. Depois eu fiz Fórmula 1, o primeiro campeonato de Fórmula 1, o pré-campeonato de Fórmula 1 na Argentina, eu já levei formamos um grupo. E depois essa foi um produto famoso da Nascimento Turismo. Nascimento foi fundado em 62, quando aconteceu aquele caso com aquele cliente. Em 66, a Nascimento muda de nome para Decatur. Nós então incorporamos como sócio Leonel Rossi
e era o Horácio Piragibe Galvão, um grande amigo que infelizmente já se foi. E por entrar o Leonel e ter duas pessoas como sócios, eu não queria ficar como a empresa com meu nome. Então nós mudamos para a Decatur, que significava naquela época Despachos Câmbio e Turismo. E hoje Decatur tem até na camiseta de Esquiadores, que é uma cidade lá dos Estados Unidos, enfim. Mas infelizmente a minha negócio com esse sócio não deu muito certo, e eu preferi seguir o caminho próprio e abrir a Nascimento Turismo, que até hoje, até então, existiu. Isso foi em 1968. E aí é que eu comecei a procurar produtos novos, né? Mas é bom lembrar que do tempo de Braniff, com o Decatur, nós usávamos naquele tempo a inflação no Brasil era altíssima e havia o cash, quer dizer, que pagasse à vista, e nós tínhamos um prazo para pagar as companhias aéreas de 15 a 30 dias. Os juros corriam na época de 15% ao mês de inflação, então nós dávamos um desconto baseado nisso, e a Decatur tornou-se a maior vendedora da Braniff da América do Sul. Foi premiada por isso, e nós fizemos loucuras nessa época. Nós emprestávamos dinheiro para as empresas que compravam um lote de passagens, e nós revendíamos essa passagem para os passageiros com desconto que ninguém conseguia fazer igual. Não, tinha um concorrente que era a Monarch. A Monarch foi uma bela concorrência. E a Nacional com o Rude também. Mas nós conseguimos naquela época, com o Decatur, fazer um movimento bastante grande. Mas saí de lá, montei a Nascimento e recomecei tudo de novo. Aí sem a estrutura de despachante que meu pai havia deixado. Nessa época eu fui convidado para participar de um Fan Tour ao Caribe, que foi dirigida por Jorge Curbelo, que era um especialista em Caribe, e eu voltei muito interessado. Ninguém falava em Caribe naquela época, ninguém conhecia o Caribe. E uma das coisas que me chamou a atenção, tanto em Aruba como em São Tomás, nas ilhas, as praias desertas com 1000 equipamentos para a alegria dos frequentadores. Tinha catamarã para alugar, tinha prancha para alugar, e as praias aqui eram lotadíssimas, no Guarujá, e não tinha nada, era andar para lá para cá, bater papo, e não tinha nenhum atrativo. Então eu comecei a divulgar Caribe. Me chamavam de louco, vender praia para brasileiro, e as fotografias que eu colocava do Mar do Caribe, que realmente é uma coisa excepcional, achavam que era montagem fotográfica, quando não podia existir um mar tão transparente como aquele que saiu nas fotos dos jornais. E depois de algum tempo, depois de anos lutando para vender esse destino, realmente o Caribe me pegou bem. Até que um dia eu fui a Cancún. Depois que houve um furacão em Cancún, o mercado americano sumiu de Cancún, e Cancún começou a procurar novos parceiros. E me convidaram para participar de uma feira. Fui a Cancún, achei um destino maravilhoso, e também lancei Cancún. Da primeira vez levei um grupo de agentes de viagens junto comigo para conhecer o destino. Desses, no primeiro momento, 4 ou 5 participaram de um pool para vender o destino, com voos via Miami ou via São Juan. E o único sócio que eu tive, parceiro e concorrente, foi a Flotte, que também se dedicou muito bem ao Caribe, e nós tivemos um sucesso muito grande. Nós chegamos a ter o fretamento da Varig por 7 anos, semanal, durante 7 anos seguidos. Eu fui convidado por um agente argentino, Mário Ziroli, para conseguir a representação da Northwest. Ele era representante da Northwest e tinha um programa que chamava Escapada ao Oriente, que ele queria que eu vendesse no Brasil em parceria com ele. Então fomos a Miami para fazer o acordo com as companhias. Era a Northwest naquela época, que tinha um pacote para Escapada ao Oriente, e representar a companhia aérea.
Aí eu conheci o diretor da NCL naquela época e falei que eu tinha interesse de conhecer a Royal Caribbean. E aí eu comecei também a representar a Royal Caribbean, que foi um grande sucesso. Viemos para o Brasil, trouxemos o Splendor of the Seas para o Brasil pela primeira vez, navio da Royal Caribbean de costa brasileira. E aí uma sequência de outras operações marítimas que tornou a Nascimento, que foi obrigada a criar uma outra companhia paralela para vender cruzeiro marítimo, que é a Sun'Sea, porque a venda era muito maciça, nós vendíamos para todas as agências do Brasil. E nós criamos um departamento na ABAV, departamento de operadoras. Não deu certo, a ABAV nunca deu importância para esses operadores, ela estava sempre muito mais atendendo as agências de conta corrente, as agências que vendiam avulso. Então, incentivado por Raul Radu, José Augusto Medeiros, José Augusto Franco, Raul Radu, esses dois principais, nós resolvemos fundar uma associação que foi a Brastoa, Brazilian Tour Operators Association, com duas finalidades especiais. Uma era politicamente, junto ao governo, conseguir as facilidades que nós precisávamos para dar andamento aos nossos negócios. E o segundo foi conseguir crédito no exterior, porque as operadoras haviam passado por um momento de crise, eu não me lembro, esses momentos de crise foram vários, né? Num desses momentos as empresas deixaram de pagar os fornecedores americanos e o Brasil estava completamente sem crédito. E uma das razões da Brastoa era que era uma garantia da entidade que não houvesse, se algum operador pertencente à entidade não mantivesse as suas contas em ordem, seria imediatamente desligado e seu nome seria publicado. Isso deu muito crédito aos operadores Brastoa, e aí foi o crescimento da Brastoa, da qual eu fui o primeiro presidente e segundo presidente, sendo sucedido por Alto Leone e outros tantos. E hoje a Brastoa é uma entidade bastante respeitada, uma entidade muito grande. Então, também a minha característica talvez tenha sido um criador de entidade, né? Porque eu falava sobre a Bremar, que também foi uma criação dos representantes, o René Hermann da Costa Cruzeiro, o Neneton Vasconcelos, da Pier One, eu como Royal Caribbean, eram poucos, eram 5, mas enfim, criamos a Bremar também para conseguir, junto ao governo, que entendesse o que é o negócio de cruzeiro marinho. Que até hoje existem muitos problemas ainda não resolvidos. Quando nós começamos a participar efetivamente da política de identidade de classe, eu tinha me proposto a fazer das entidades que estavam inoperantes, tanto com o Modesto, que tinha muito boa vontade, Alberto Pinho, mas estavam desanimados com a não conquista, não conseguir os pleitos que haviam solicitado. Então, eu entendi que nós deveríamos renovar a diretoria das entidades e conheci dois companheiros de longa data, Adel Awada e Walter Stoyer, que também tinham a mesma intenção. Então, os três começamos a fazer campanha, fomos eleitos, Adel Awada como vice-presidente da BAV, eu como presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de São Paulo, Adel Awada como vice-presidente do sindicato também, com compromisso político de que na eleição da BAV Nacional eu seria o candidato da BAV Nacional, porque havia começado esse movimento. Fizemos o primeiro congresso no Guarujá, comandado por Walter Stoyer, grande trabalhador, grande lutador, e terminado o congresso,
que foi um sucesso naquela época, o Walter se engrandeceu, achou que merecia ser o presidente da BAB Nacional era ele. O que eu cobrei um compromisso que deveria ser eu. O que ele não concordou e foi apoiado pelo Adel Amado. Infelizmente aí houve um rompimento. Fomos para a reunião do Conselho da BAB para a eleição do presidente da BAB Nacional, isso alguns meses depois. E nessa reunião, todos achavam que eu era o candidato, porque eu naquela época já corria os estados, tinha muita amizade com o Nordeste, e o Nordeste sabia da minha atuação. Eu retirei a minha candidatura e apoiei Pedro Barcelos, que foi eleito. Aí houve um rompimento total entre o Walter e eu. Esse rompimento durou alguns anos, até que um dia o Walter se compenetrou de que ele havia falhado comigo e me convidou para ser seu vice-presidente na BAB Nacional. Daí o Walter começou a sofrer de um problema neurológico, teve que se afastar da presidência. E nessa época nós fizemos o congresso da BAB em Brasília, sob o governo do João Figueiredo, presidente João Figueiredo. E nessa época nós levamos ao presidente Figueiredo um diploma e um troféu, o presidente convidando para ele abrir o congresso, que ele aceitou, mas ele era muito frio. A primeira crise de 1966, eu creio eu, depois confio a data, foi a criação do depósito compulsório e a proibição de remessa de numerário para o exterior para pagamento de serviços. Isso gerou, evidentemente, uma situação inacreditável, né? Não podíamos pagar o serviço de turismo e ainda cada passageiro tinha que pagar naquela época 12 mil cruzeiros, 12 mil moeda local, que seria devolvido após 2 anos e 24 meses sem juros, etc. Enfim, era uma quantia bastante grande, eu podia dizer que mais ou menos representava naquela época uns $2.000, né? Para poder ter um carimbo no passaporte e conseguir sair do país. Nessa época, o presidente, o ministro Mário Henrique Simonsson, foi numa reunião na Federação do Comércio, aonde também, por ser presidente do sindicato, eu fui diretor da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Eu fiz um questionamento ao ministro Mário Henrique Simonsson, que começava com a seguinte colocação: estaria o governo criando esse depósito para criar uma barreira para que os brasileiros não fossem ao exterior para saber da verdade do que estava ocorrendo dentro do país na ditadura? E aí, outras perguntas que constam dos documentos que eu tenho. E ele, lá na mesa principal, ele mandou chamar o segurança para me prender. Imediatamente o Zizinho Papa, que era presidente da federação à época, mandou me avisar para fugir para o banheiro da presidência, porque eu estava correndo risco. Eu fui me esconder lá no banheiro da presidência da Federação do Comércio. Não aconteceu nada, o ministro não me prendeu, mas enfim, foi uma luta muito grande. E eu por diversas vezes coloquei, até no congresso da BAV em Curitiba, que nós éramos o maior contrabando oficial do país, porque nós estávamos pagando no Câmbio Negro serviços terrestres dos passageiros que adquiriam os serviços. Inclusive do próprio governo, que a comitiva do governo, que comprava os serviços e nós pagávamos pelo Câmbio Negro. E aí veio uma ideia de criar um sistema possível de vender moeda internacional para o brasileiro. Não podia ficar nessa situação. Eu era também diretor da Federação do Comércio nessa época, presidente do Conselho de Turismo da Federação do Comércio, e comecei a criar uma metodologia para tirar moeda. Naquela época,
a evasão de divisas era grande e o ingresso não era contabilizado. Eu sugeri que contabilizasse os ingressos e contabilizasse as saídas somente de viagens e não de cartões de crédito e outras compras no exterior. Era para criar o câmbio turismo. Essa foi uma luta que eu tive durante 8 meses, percorri quase todo o Brasil, vendendo a ideia nas federações de comércio do Brasil, nas entidades que eu podia visitar, na Câmara dos Deputados. Tive 2 vezes falando sobre esse assunto, até que o João Dória, então presidente da Embratur na época, com a sua posição, cria o Dólar Turismo. Eu não queria que criasse o Dólar Turismo, assim, o câmbio viagem. Por quê? Dólar é só dólar, mas quem viajava com franco, com libra, com qualquer moeda internacional, não é só o dólar, né? O euro. Então deveria ser câmbio, e não é para turismo, para viagens, porque nem toda viagem é de turismo, tem viagem de negócio. Mas pegou o dólar turismo e ficou dólar turismo, que eu acho errado, mas enfim, até hoje existe o dólar turismo, que realmente eu me acredito ao trabalho de criação, embora quem tenha levado os louros tenha sido o presidente João Dória. Bem, aí também tem o episódio do Funaro, que tem uma fotografia minha brincando com o Funaro, porque o Funaro havia uma promessa de que o depósito compulsório fosse eliminado. E quando o Funaro estava como ministro da Fazenda, ele aumentou o valor do depósito de 12 mil para 14 mil reais, ou 14 mil cruzeiros, sei lá qual era a moeda na época, e eu fui cobrar dele essa não cumprimento de uma promessa que havia do ministro Simas, que isso terminaria no prazo de 2 anos. E não aconteceu, demorou 8 anos. Fomos à falência por diversas razões, inclusive maus negócios, mas eu culpo muito a situação do país, né? A legislação trabalhista, os tribunais de pequenas causas, porque nós somos os maiores vendedores de cruzeiros marítimos. Nós chegamos a vender num ano mais de 1,5 milhão de cruzeiros. E os passageiros, por qualquer razão, acionavam, né? Nós tivemos mais de 750 ações dos tribunais de pequenas causas, porque o navio não havia parado em Florianópolis, porque havia encontrado uma barata no quarto, porque, inclusive, teve um caso famoso que o Dr. João Ferraz, que foi o nosso advogado, sempre pode lembrar, que foi do hot dog de 40 mil reais. Um passageiro reclamou que teve uma indigestão por causa de um hot dog comido a bordo. Isso depois de uma parada no Rio de Janeiro, onde ele deve ter comido o tal hot dog. E o juiz aprovou o pagamento de uma indenização para ele de 40 mil reais, 40 mil cruzeiros na época. Isso virou piada. Foi publicado nos jornais. A juíza de então quis processar o nosso advogado porque havia colocado a situação dele ridicularizando o julgamento dele. Então, as 750 ações, que na grande maioria improcedentes, foram julgadas, não causou um prejuízo enorme. Além disso, entramos em operações de enfrentamento por 2 anos, os aviões não vieram por falência das companhias aéreas que nós tínhamos contratado. E essa foi uma vida de 53 anos de luta que terminou, infelizmente, dessa forma. Como é que eu vejo o turismo no Brasil? Eu lutei muito, junto com muitos companheiros, as entidades de classe já se pronunciaram, a favor da extinção do visto para, não só para norte-americanos, canadenses, enfim, a extinção do visto de entrada no país. Porque quem procura trabalhar fora é o brasileiro. Eu não vi nenhum americano, nenhum canadense tentar
vir para o Brasil para arrumar emprego. Né? Finalmente, nesse governo, houve essa abolição. Então, isso já é uma abertura muito grande. Mas o Brasil continua muito caro. Ainda esses dias nós fizemos uma comparação de uma viagem para Dubai e uma viagem para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é mais caro que Dubai. Então, dessa forma, se o governo não tiver tomar providências, o Brasil vai ser difícil vender, vai ser muito caro, vai ser preferível sempre ao turista internacional ir para outros destinos que o Brasil está muito caro. Também vi que o atual ministro do Turismo está muito otimista na vinda de cruzeiros internacionais ao Brasil. Essa foi uma grande luta minha na Abremar, para modificar a legislação trabalhista que exige visto de trabalho para os tripulantes de navios que fazem mais de uma escala do Brasil, que é uma coisa absurda. O marinheiro é estrangeiro, está de passagem pelo Brasil num cruzeiro internacional. Se esse cruzeiro parar em 2 portos brasileiros, todos eles precisam ter visto de trabalho no navio. Se isso continuar, não virá nenhum navio para o Brasil. Precisa haver uma modificação. Eu acho que o turismo do Brasil tem um grande futuro desde que se mude a legislação.